Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos à aula 2 aqui da Semana do Reset Financeiro. Eu sou Felipe Almeida, sou profissional certificado para trabalhar no mercado financeiro já há quase 3 anos. Invisto meu dinheiro pessoalmente há mais de 5 e sou criador do projeto do Conexão Investidor. Mais uma vez, quero te dar as boas-vindas aqui à Semana do Reset Financeiro, esse projeto de conteúdo em uma semana inteiramente gratuita, onde a gente está passando um conteúdo para mostrar para você de forma clara e objetiva. Como é que você vai fazer para viver de renda do mercado financeiro? Isso tudo mesmo que você não tenha nunca nem investido ainda R$1 e você ainda se sente com dúvidas, ainda se sente perdido no meio de um monte de informações sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. É aqui que eu quero te dar total clareza de como é que você tem que fazer para investir bem e alcançar os teus resultados e para te levarem para os teus sonhos lá na frente. Nessa aula de hoje, eu quero te mostrar de forma bem clara, direta, como é que você pode chegar a sair do zero até chegar na tua renda passiva de R$3.000 por mês. Quero te mostrar como pessoas comuns, assim como eu e você, que eu já vi fazendo, trazendo exemplos para você acreditar de uma vez por todas que sim, isso é possível, existe uma trajetória e você vai sair daqui dessa aula de hoje já com um planejamento montado, podendo fazer o teu planejamento do jeito que você quiser. Ah, sem esquecer, na aula número 1 a gente falou dos fundamentos da mentalidade milionária, da mentalidade de viver de renda que você precisa carregar a partir de agora. Então até aqui você já aprendeu qual é a mentalidade e a visão correta que você precisa ter para dar os teus caminhos, dar os teus passos de forma assertiva, de forma segura, para que você comece fazendo isso corretamente. Então, se você não assistiu a aula número 1, eu preciso que você pare esse vídeo agora e volte para a aula número 1. Muita coisa que a gente fala aqui faz referência à aula número 1 e se você não entendeu aquilo ali tudo claramente, algumas coisas vão ficar confusas por aqui, eu não quero isso para você, é um passo a passo. Por isso que é aula 1, 2 e 3, né? E eu queria agradecer a todo mundo que deixou comentário lá na aula número 1, que me mandou inbox agradecendo, elogiando a aula. Eu que agradeço primeiramente a vocês estarem aqui, a estarem me ajudando a disseminar esse conteúdo que é tão importante para o Brasil inteiro. E se você está aqui, se você comentou, isso significa que você já está no caminho certo e está acompanhando comigo esse conteúdo insano que a gente preparou aqui para vocês. Podem ficar certos de que eu estou completamente comprometido a fazer isso aqui virar realidade. E quando vocês demonstram também estarem, isso me motiva ainda mais, a gente vai chegar muito longe juntos. Então eu fiz o meu máximo para responder todos vocês nos comentários das aulas passadas. Se eu não te responder ainda, fica tranquilo que eu vou chegar lá para te responder também. E manda comentários aqui embaixo dessa aula também. Eu quero entender o que é que você está pensando, qual é a tua percepção sobre esse conteúdo, se isso realmente faz sentido, se isso é importante para você. Sem mais enrolação, vamos lá. Aí você pode estar me perguntando, mas como, Felipe? Como é que se faz para gerar essa renda passiva de R$3.000 por mês? Não é possível! Como é que isso é realidade? Eu nunca vi isso acontecer. Bom, fica aqui comigo até o final. Eu quero te provar com números. É teoria e depois são números. Eu quero mostrar isso, esse passo a passo de verdade para você. E se você ainda acha que para isso seja possível lá na frente, você precisa estar ganhando muito dinheiro, um salário de 15, 20 mil reais por mês agora para conseguir investir bem. Ou se você está pensando que você precisa restringir todos os seus gastos ou abrir mão de tudo para investir, não é bem assim. O que está faltando para você é só um processo de clareza mental. Mas eu sei também que é justamente por isso que você está aqui. Em primeiro lugar, você precisa ver com os teus próprios olhos, para que você realmente acredite. E aí depois de acreditar, você vai entender para aprender como fazer para você também. Trazer isso para a tua realidade. É isso que a gente vai ver aqui a partir de agora. Vamos comigo. Então vamos lá. Para a gente mostrar como é que isso aqui é de verdade possível, a primeira coisa que você precisa pensar é como é que está a tua renda mensal hoje. Dessa tua renda, quanto é que você consegue poupar pensando em investimentos? Então, são 3 itens que a gente precisa prestar atenção. Então vamos lá, a gente precisa falar sobre renda média. Quanto é que está a tua renda média hoje em dia? Você consegue falar? Ter isso claramente? Se você não consegue ter essa resposta na ponta da língua, a gente já percebe aí que existe alguma questão que você precisa melhorar na sua organização financeira. Uma das primeiras coisas antes de a gente começar a falar de investimentos, lembra lá da aula 1, a gente precisa aprender a controlar o nosso dinheiro e não deixar ele controlar a gente. E o processo de ter noção de quanto você ganha muito claramente e de quanto você gasta, isso faz parte do iniciozinho da parte de investimentos.
Tá? Então, a tua renda média ela precisa estar clara na sua cabeça. Ah, Felipe, mas eu tenho um salário prolabore que é variável. Ah, eu tenho comissão e é muito variável. Tá, pega uma média. Como é que foram os teus últimos 6 meses em relação a isso? É daqui que você vai começar a se balizar. Tá? Então, esse número aqui você vai ter que ter na tua mente. Então, vamos supor alguém que tem uma renda média de aproximadamente 3 mil reais. Tá? Um chute só pra gente brincar aqui. Desses 3 mil, quanto é que essa pessoa consegue guardar por mês? Quantos por cento disso aqui? Então, se for 10%, vai. 10%, o que dentro do mundo da educação financeira seria o mínimo para você pensar em realmente poupar para a tua aposentadoria, para o teu plano de viver de renda. Beleza. Isso aqui, em relação ao financeiro poupado, seria R$300, 10% dos 3 mil. Aí vamos começar a analisar isso aqui. Beleza, isso aqui é importante, a gente já vai mostrar por que isso aqui é importante. 10%, Felipe, será que é suficiente? Quanto é que você acha que realmente é plausível para guardar para a aposentadoria, para a liberdade financeira? Pô, a minha resposta pessoal para você é, cara, tenta aumentar esse número aqui. Vamos tentar aumentar esse número aqui, e aí é lógico, existem casos e casos. Vai ter gente que, pô, se você ganha 3 mil, 2 mil reais, poupar 50% para a aposentadoria é um pouco mais complicado. Afinal de contas, boa parte do que você ganha é para os teus custos fixos mensais. Você precisa pagar moradia, precisa pagar alimentação e por aí vai. Então, quanto mais você sobe isso daqui, mais fácil fica de ter uma poupança um pouco maior. Então, quando a gente começa a pensar em algo como 5, 8, 10k por mês, fica mais fácil desse cara chegar aqui, ó, chegar aqui e dizer que vai poupar 50%. Cara que ganha 8, 10 mil, fica um pouco mais fácil. Se ele conseguir se organizar, ele vai conseguir poupar algo mais alto. 50% tá muito, Felipe. Tá, beleza. 30, 35. Mas o teu foco vai estar em aumenta isso aqui, que você vai entender como é que isso vai acelerar o teu processo quando a gente partir para a conta. Por que eu estou trazendo essa reflexão para vocês? Porque 50%, só para terminar a conta aqui, 50% de 10k seria 5k por mês. Então a gente tinha saído de R$300 por mês para 5 mil por mês. Vocês vão entender a diferença que isso vai fazer. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Primeiro, para vocês terem esses 3 itens muito claro na cabeça de vocês. E para entender que o foco tem que estar em aumentar a sua renda ao longo da tua vida também. Isso é extremamente importante. Afinal de contas, é daqui que você tira a sua poupança mensal e é muito importante, com isso claro na nossa mente, a gente ter sempre a ideia de que, tá, então eu preciso viver sempre um degrau abaixo do que o que eu ganho. Então se você ganha 10 mil reais, não quer dizer que você pode gastar 10 mil reais. Não pode, porque a gente precisa lembrar lá da renda ativa, renda passiva, da aula 1, passivos e ativos. Você não vai direcionar isso tudo aqui para passivos, não, de jeito nenhum. Tá? Então, sempre a mentalidade de viver um degrau abaixo. Coloca essa ideia na tua cabeça e você vai ver como as coisas vão fluir de maneira mais fácil. Beleza? Apresentados os 3 itens importantes para a gente ter noção de quanto é que você vai conseguir poupar no mês. O que é que eu quero falar para vocês agora? Antes da gente entrar para fazer a conta de fato, quanto é que você vai gerar, quanto você precisa para gerar 3 mil de renda passiva, eu quero lembrar uma coisa muito importante para vocês. Tem uma frase que eu gosto muito de repetir lá no meu Instagram, em todos os meus conteúdos, é que finanças não é sobre ficar fazendo conta. Finanças é sobre comportamento. Então percebe ao longo da semana, na jornada, aqui na semana do Reset Financeiro, quanto eu falo sobre mentalidade e de comportamento. Por que é que eu estou te dizendo isso? Porque na hora de você começar a poupar uma parte do que você ganha para investir, você vai perceber o que eu estou dizendo. No começo, quando você começa a estudar investimentos, principalmente você se atrair pelo tema, vai ser muito fácil para você poupar para investir. Porra, todo mês você vai lembrar. Inclusive eu fico te lembrando todos os meses no meu Instagram. Já fez seu aporte mensal? Para te ajudar com isso. Sabe por quê? Porque ninguém tá te cobrando, não. Vai passar mês após mês e ninguém vai chegar na tua porta e vai dizer, cadê o aporte mensal? Já fez. E se não fizer tem multa. Isso não vai acontecer. É uma coisa que depende do teu compromisso com você mesmo e é aí que tá o perigo. Porque no começo a gente começa motivado. Ah, gostei de investir, gostei disso aqui, tá rendendo juros. Mas quando o tempo vai passando, e lembre-se, a gente vai falar de um planejamento financeiro de 3 mil reais, mas a gente pode escalar esse número para mais, vocês vão ver como. Lembrem-se que a gente está falando em períodos longos de poupança, de acúmulo de capital. 10 anos, 20, 25 anos.
Então, se manter empolgado por 1, 2 anos é massa, é ok, é tranquilo. Mas quando vai passando 3, 4, 5 anos, sabe? Sabe aquele momento em que você está fazendo o teu curso da faculdade, às vezes um curso de 4, 5, 6 anos a depender, e chega na metade do curso ali, você se sente com aquela sensação de que você olha para o começo, você não vê mais a linha de chegada, mas você olha para o final, também não vê o fim, e você se sente um pouco... É mais ou menos isso que acontece no teu processo de acúmulo de capital. E é aí que está o perigo, o maior perigo da tentação de você desistir. Então, tenham sempre em mente formas de você trazer esse compromisso e ficar lembrando para você. Essa história de que você precisa criar um boleto mensal para se pagar faz total sentido. Então, trata o teu aporte nos teus investimentos como uma conta a mais. Como um plano de saúde, como a escola dos teus filhos que você tem que pagar e ele é prioridade antes de tudo, tá? Lembra disso aí. Surgiu uma dinâmica nas redes sociais de um cara que tirou a foto dele mesmo e usou aqueles aplicativos para se envelhecer, sabe? Já viu? Você já deve ter visto, né? Você fica com o cabelo branco, com o rosto cheio de rugas e ele deixou aquilo ali no papel de parede dele por um tempo, para ele olhar para aquilo ali e ter o choque de, cara, esse cara precisa de mim agora. O que é que eu tô fazendo por esse cara aqui? Tá? Então, enfim, é mais uma ideia mais de mostrar para vocês a importância disso tudo. E aí, beleza, quando a gente começa agora a falar como é que a gente vai fazer a conta, até encontrar o nosso planejamento financeiro, o nosso planejamento de aposentadoria, eu percebo que isso é muito confuso na cabeça das pessoas ainda. Por mais que você já seja uma pessoa que já investe, que já tem os seus investimentos mensais, muitas vezes você não sabe, por exemplo, quanto de capital você precisa acumular para viver de renda. Eu já vi no nosso trabalho de assessoria de investimentos, eu já tratei com muito cliente que muitas vezes chegava ao nosso escritório, chegava aos nossos serviços e ele tinha um capital acumulado que ele achava que era suficiente para ele viver de renda e muitas vezes não era. Isso causava frustração. Pô, mas eu achei que com isso aqui dava. E na verdade não dava. Então todas as pessoas precisam de um planejamento de aposentadoria muito claro para te dizer quanto você precisa aportar por mês, quanto você precisa de rendimento ao longo do tempo, pelo menos um alvo, e a gente vai falar sobre isso aqui, e por quanto tempo investindo esse dinheiro para você chegar no teu planejamento de viver de renda. Com quanto de renda você quer se aposentar, tá? Então percebam isso aqui. Então, para sintetizar para vocês, 3 perguntas que a gente vai precisar dizer, e cada um vai ter sua resposta pessoal para isso. Mas, primeira delas, quanto de renda mensal você quer para se considerar livre financeiramente? Para se considerar vivendo de renda, para sustentar todo o teu padrão de vida que você quer ter, a vida dos teus sonhos, seja lá qual for. E aí, essa resposta aqui, ela é muito pessoal de fato. Tem gente que vai dizer 40 mil por mês, tem gente que vai dizer 1.500, né, e tá tudo bem. Mas eu costumo usar um balizador para as pessoas, para essa resposta aqui, porque tem muita gente que também fica sem noção do que dizer. Ah, eu não sei, cara, ainda não sei, Felipe. Tá, isso pode acontecer. Né? Na aula 1 até a gente falou, imagina você lá com seus 50, 55 anos, só um plano de saúde nessa idade custa aí em torno de R$2.000, R$2.000 alguma coisa, um plano decente de saúde. Então a gente precisa levar isso em consideração, pô. Então precisa exceder isso bastante, né? Então fica essa questão aí. Outro ponto que eu sempre falo para as pessoas é, antes de pensar nisso aqui, deixa eu te trazer um dado. Teve um estudo, um artigo de uma universidade dos Estados Unidos, do Kansas, de um cara chamado Daniel Kahneman. E o Daniel Kahneman, ele é um economista, na verdade ele é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, ele é autor de vários livros famosos aí do mercado financeiro, super indicado, Daniel Kahneman, tá? E ele desenvolveu um estudo para entender quanto que a renda mensal das pessoas está relacionada com o conforto emocional que a gente tem. Então veja, ele estudou o quanto que o aumento da renda aumenta o nosso conforto emocional ao longo da vida. E ele teve algumas descobertas muito interessantes. A primeira descoberta dele foi que chega um momento na nossa vida que não importa mais o quanto você aumente a renda mensal de um ser humano, ele não vai ter um incremento de conforto emocional mais ali, porque assim, o que é que ganhando 50 mil reais no mês você não compra, que ganhando 55 mil você compraria, né? 5 mil reais ali de diferença de quem ganhava 50 mil e passa a ganhar 55, é 5 mil, mas não faz tanta diferença de conforto emocional assim, sabe? Agora, se você tira uma pessoa que ganhava 1.500 reais e faz com que ela passe a ganhar 6.500 no mês, porra,
O aumento de conforto emocional dessa pessoa é surreal. E a gente está falando dos mesmos 5 mil no mês. Então o estudo do Daniel Kahneman foi perceber justamente essa diferença, né? Qual é o ponto de virada, qual é o número de renda em que depois que passa daquilo ali, a pessoa não tem mais tanto conforto emocional, não importa mais tanto aumentar a renda mensal da pessoa. E trazendo para números reais, Brasil, na moeda da gente, o real, esse número se transformou em 16 mil reais. Então o Daniel Kahneman descobriu que acima de 16 mil, não importa mais tanto se você aumentar tanto assim sua renda. Você não vai ter tanto conforto emocional. Mas até os 16, 12, 13, 14, 15, 16, ali você tem um topo de que, lógico, é um estudo, né? Não tem nada de empirismo nem de factível, mas pode servir como norte para você. Né? Os 16 mil reais lá do Daniel Kahneman. Isso aí baliza muita coisa, tá? Mas hoje a gente vai falar aqui como é que você, antes dos 16, como é que você chega nos 3 mil reais de renda mensal. E é como eu te fiz a pergunta, será que isso faria diferença na tua vida? Será que se ganhando 3 mil reais a partir de agora, sem precisar fazer muita coisa, isso te deixaria um pouco mais confortável? Então vamos descobrir como é que você vai fazer isso agora, tá? Primeira resposta, então, 3 mil reais é o objetivo dessa nossa aula número 2 aqui. E aí, a segunda pergunta que você, de forma muito pessoal, vai precisar responder também. Em quanto tempo eu quero que isso aconteça? Porque se eu disser que eu quero para ano que vem, é uma coisa. Se eu disser que eu tenho pelo menos uns 10 anos aí para trabalhar e construir patrimônio, é outra. Vocês vão ver o resultado das contas, tá? E a última resposta que a gente vai obter é: quanto de capital eu preciso acumular para que esses 3 mil virem verdade na minha vida? A gente vai ter essa resposta para vocês. E isso vai te dar mais clareza. Então, para essa resposta, de quanto de capital que eu preciso acumular para chegar na renda que eu tanto almejo na minha vida. É isso que a gente vai ver agora na parte das contas. Eu vou te convidar agora para ir lá para o meu computador, para a planilha do Excel, que eu vou fornecer para vocês, inclusive, para a gente ter todas essas respostas. Espero lá, bora. Então vamos lá, para a gente vir aqui para o computador e entender de fato essas contas, como é que elas são feitas. Essa planilha é uma planilha que eu desenvolvi aqui para facilitar todo esse planejamento de aposentadoria, esse planejamento patrimonial que a gente tanto tem falado. Então, existem algumas células que vocês vão preencher. Essa planilha ela vai ser completamente disponibilizada para vocês se você tiver lá no grupo do WhatsApp. A gente vai enviar por lá, tá? Então, espero que você esteja. Essa planilha é realmente muito importante. Beleza? Então, explicando aqui rapidamente essa planilha. As células azuis são as que vão poder serem alteradas, tá? Tudo que for laranja é automático na planilha. Beleza? Então, tudo isso aqui vai sair dos resultados que a gente colocar aqui. Então, vamos lá, preenchendo campo após campo. Lembra? Tudo que a gente falou ali no quadro foi teoria. Agora vamos só preencher. A planilha pergunta pra gente qual a renda que a gente quer para nossa aposentadoria. A gente já vem falando que o foco dessa nossa aula é encontrar como é que a gente vai chegar nos 3 mil reais por mês. Tá? Então, rapidão aqui a gente preenche 3 mil reais. E aí ela começa a perguntar, tá, então qual a tua idade hoje e qual a idade estimada que você quer para essa tua aposentadoria, para esse período para você viver de renda? E aqui, eu vou dar um exemplo, né? Mas isso aqui pode ser qualquer coisa, tá? Imagine então que a pessoa me disse que quer fazer isso em 10 anos. Então, vou chutar aqui uma pessoa que tem 20 anos até os 30. Ela quer gerar essa renda. Próxima informação que a gente precisa gerar aqui, e eu vou ajudar vocês nessa é: qual a taxa de juros que você vai ter de rentabilidade dos teus investimentos? E isso aqui é muito variável, tá? Depende de muita coisa. Depende do perfil de investidor. Se você é uma pessoa mais conservadora, essa taxa ela tende a ser um pouco menor, mas ao longo do tempo você tem menos volatilidade na sua carteira. A gente ainda vai falar mais sobre isso na aula 3 e na aula 4 da semana do Reset, tá? Mas o que é que eu quero falar aqui para vocês? Primeiro ponto. É essencial que a gente preencha aqui uma taxa de juros que seja já acima da inflação. Se você não tem muita clareza, mas o termo inflação, ele designa a perda do nosso valor de compra da moeda ao longo do tempo. Então é aquela velha história, né? 100 reais há 5 anos atrás comprava uma quantidade de comida no supermercado. Hoje, os mesmos 100 reais não compram nem de perto mais a mesma coisa. Isso se dá por conta da inflação. Então a gente não pode chegar aqui e dizer que eu quero viver com 3 mil de renda mensal, mas 3 mil no valor de hoje não é os mesmos 3 mil daqui a 10 anos. Então é exatamente por isso que a gente precisa colocar uma taxa de juros acima da inflação. Beleza? Então essa é a explicação daqui, primeiro ponto. Segundo ponto daqui é:
Se você considerar, por exemplo, investimentos conservadores para levar uma taxa de retorno em relação a isso aqui, a gente tem que, por exemplo, o Tesouro IPCA, né? É uma coisa que a gente vai falar mais no futuro. Mas quando você empresta dinheiro para o governo, né, no Tesouro Direto, existe uma modalidade que te garante o retorno da inflação mais uma taxa de juros. Então, por exemplo, tem Tesouro Direto que paga IPCA mais 4% para o investidor, né? IPCA mais 4,2%. E o Tesouro Direto é a aplicação mais segura que a gente tem no nosso país. Então, isso é um balizador de um retorno de uma aplicação extremamente conservadora. Já se a pessoa for um investidor um pouco mais agressivo, que já sabe investir um pouco melhor, ele consegue taxas de retorno acima de 4%, já descontando a inflação. Só um dado para vocês terem noção, o índice Bovespa, que é o índice das nossas ações aqui no Brasil, ele teve uma rentabilidade aí média acima da inflação entre 7 a 8% por ano, anualizada, tá? Então, para investidores mais agressivos, a gente vai colocar aqui algo em torno de 7 a 8% de rentabilidade anual, e para um investidor mais conservador, a gente vai sempre colocar algo em torno de 4 ou 5% de retorno anual, tá? Vamos fazer o seguinte, para nossa simulação ficar dentro da realidade, vamos colocar algo no meio termo. 6% ao ano. Tá? A planilha já calcula aqui que isso seria 0,49% ao mês de rentabilidade. Beleza? Então, pode ser uma taxa de retorno alvo para a gente. Próximo campo. Ele te pergunta se você já tem algum saldo de investimentos para a aposentadoria. Ah, já tenho 10 mil reais lá, Felipe. Iria ajudar. Mas nesse caso, vamos deixar zerado, tá? Na parte da direita aqui, ele pergunta se você tem outras fontes de renda previstas lá para a aposentadoria. Então, como a gente já falou extensivamente na aula número 1, eu não gosto de preencher isso aqui da Previdência Social. Tá? Eu prefiro deixar em branco. E vamos fazer o seguinte, vamos deixar tudo em branco para a gente entender de fato só dos seus investimentos financeiros quanto é que você geraria de renda para esses 3 mil. Então a resposta da planilha é, para você gerar esses 3 mil reais, depois de 10 anos aplicando, a uma taxa de 6% acima da inflação ao ano, você precisa de um aporte mensal aproximado de R$ 3.800. Tá? Veja que clareza você tem num momento como esse. Imagina que algum de vocês talvez, estava pensando que para gerar esses 3 mil em 10 anos, com um investimento ali de 500 a R$ 1.000, você iria conseguir. E na verdade não seria tão realidade assim. A gente precisa olhar para isso aqui e começar a ter mais clareza sobre esse planejamento patrimonial, tá? Pô, Felipe, então o aporte está muito alto. Como é que eu posso melhorar isso aqui? Das duas, uma. Ou a gente mexe na rentabilidade, aumenta, o que não é tão plausível, visto que a gente já considerou um perfil de investidor moderado ali, uma taxa alcançável, essa aí de 6%. Então vamos manter, vamos mexer no tempo. E aí eu já quero deixar uma nova dica para vocês. Todas as vezes que for fazer um planejamento de aposentadoria, o tempo é o fator que mais faz diferença para você. Então perceba aqui, veja, a gente está num aporte de R$ 3.800, tá? 3.800. Quanto é que a gente vai ter se a gente aumentar aqui, por exemplo, 5 anos? De 20 para 35. Ó. Já caiu quase ali, próximo à metade. Só porque a gente aumentou 5 anos, a gente está falando de um aporte mensal agora de R$ 2.148. Veja como já diminuiu. Beleza, Felipe, ainda é pouco. Ainda é muito, aliás. 40, R$ 1.300, 45, R$ 900, 50, R$ 600. Então perceba, a planilha está nos dizendo que se eu acumular dos meus 20 até os meus 50 anos, durante 30 anos, a uma taxa de 6% ao ano, para eu ter uma receita de 3 mil por mês de renda, eu preciso juntar R$ 600 da minha renda. A gente começa a ver que existem possibilidades sim. Será que você não consegue juntar 200, 300, 400, 500 reais no começo da tua carreira? Ao passo que você for aumentando, crescendo profissionalmente, você vai aumentando essa quantidade de aporte. Lembra lá, quando eu falei no começo da aula 2, a importância de você pensar em aumentar a sua renda, para isso te deixar mais próximo, mais acessível para a tua liberdade financeira. Então, essa planilha aqui, e outra coisa muito importante, ela também fala o montante de recurso que você vai precisar acumular aproximadamente para gerar essa receita ao longo do teu mês. Nesse caso aqui, é algo em torno de 600 mil. Então, mais uma vez, tinha gente que podia ser que, será que se eu acumular 100 mil reais vai ser suficiente? A planilha mostra pra gente que não.
tá? Então, sem essa clareza, não tem para onde ir. E veja que, quanto mais você mexe aqui no tempo, mais esse aporte mensal vai ficando acessível ao teu bolso, tá? Espero que isso aqui te dê clareza. Eu não vou me estender muito aqui, porque existem milhões de possibilidades. Eu vou fazer muito melhor, vou te dar essa planilha. Beleza? Então vamos voltar lá para o quadro para a gente terminar a parte de teoria. E agora, depois de te mostrar um pouquinho da teoria por trás do planejamento de aposentadoria para você viver de renda na tua vida, depois de te mostrar na prática as contas para que isso seja possível na tua vida, eu queria te fazer uma pergunta. Parece possível para você? Parece alcançável? Parece realizável? Você agora percebe por que é que eu falo tanto que com conhecimento certo, com a mentalidade correta, qualquer pessoa consegue trilhar esse caminho? Que você só precisa fazer o que tem que ser feito, moldar a tua mentalidade, que você sim vai chegar num momento de tranquilidade financeira? Bom, e se mesmo assim a tua resposta ainda é não, deixa eu te contar uma história aqui. Houve uma história lá nos Estados Unidos de um cara chamado Ronald Read. O Ronald ele é um cara que viveu lá nos Estados Unidos há um tempo atrás, ele já é falecido. Mas o que acontece é que durante a história dele, ele trabalhou como frentista de posto e depois como zelador de uma escola. Tudo bem, nada de errado com isso, mas depois que ele faleceu, já após os seus 80 anos, quando a família foi checar o testamento dele e o inventário dele, descobriu que ele tinha acumulado numa conta de investimentos mais de 8 milhões de dólares em investimentos em ações. E tudo que o Ronald fazia era seguir a cartilha do que a gente falou aqui durante essa aula inteira. Ele sempre vivia um padrão abaixo do que ele realmente podia viver e ele sempre acumulava um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de investimentos mês a mês. Tudo que ele fazia era comprar um pouquinho de ações lá todos os meses e adquirir aquilo ali, acumular cada vez mais capital. Aí você pode me dizer, beleza, Felipe, mas o cara tá lá nos Estados Unidos, o cara viveu até mais de 80 anos, o cara era disciplinado. Tá, deixa eu te contar uma outra história então. Um dia desses eu fiz um post lá no meu Instagram, repostando um tweet de um cara chamado Vander. O Vander é um brasileiro, agora mais próximo de você, brasileiro que tem ali próximo aos seus 30 anos. Ele trabalha como vigilante de um prédio e ele faz corridas como entregador de iFood durante a noite para fazer uma renda extra. Esse cara tem um salário médio mensal de R$ 1.800. Ele mora sozinho, tem uma namorada que vive com ele, tem cachorro, paga todas as contas, enfim. O fato é que ele disse que começou a acumular dinheiro já há mais ou menos 2 anos e aprendeu a investir depois disso. O Vander já acumulou mais de 60 mil reais em investimentos, já está construindo uma renda passível considerável, que já paga algumas contas da casa dele, inclusive. Então perceba, veja como esse caso é ainda mais próximo do seu. Em 2 anos, o cara acumulou mais de 60 mil em investimentos. Percebe como é ainda mais próximo, é ainda mais realizável para você? E depois disso tudo, se você ainda duvida desse caminho, dessa trajetória, aí eu preciso te convidar a fazer uma reflexão, uma autorreflexão. O que é que você diz para você mesmo quando você fala, não é possível, isso aí eu não consigo, isso aí é distante demais, é muito dinheiro? Qual é o sentimento que está por trás dessa afirmação? Porque é esse o momento que você vai precisar começar a investigar as suas crenças negativas em relação ao dinheiro e transformá-las para positivas. Sim, você é capaz, sim, você pode. Se tem gente que com menos recurso, menos oportunidade que você, até às vezes, muitas vezes, menos intelecto, chegaram muito mais longe do que você tem chegado, por que é que você não pode? Então começa a falar de forma mais positiva com você quando você vê que você não acredita nesse tipo de caminho. E é exatamente para isso que eu tô aqui. É para te mostrar, não é só para dizer para você como é que você compra uma ação, é muito mais do que isso. É para mostrar para você que sim, você é capaz. E uma coisa, um princípio que eu levo para mim em todo o meu conteúdo, em todas as minhas aulas, é que eu quero falar sempre de algo que seja replicável. Que se qualquer pessoa do mundo, se fizer o que tem que ser feito, vai chegar num resultado de sucesso. Muito provavelmente você já deve ter visto vários outros influenciadores por aí que querem te mostrar um caminho mais rápido, um caminho mais curto. Faça isso aqui e triplique os seus rendimentos. Dobre o seu capital em menos de 2 meses. Não é isso que você vai encontrar aqui. Até porque eu quero que quando você sair daqui, você transmita essa mensagem para outras pessoas e mesmo assim, essa mensagem vai chegar no ouvido dessas pessoas e se elas fizerem o que tem que ser feito, elas também vão chegar lá. Então é uma mensagem 100% replicável.
Essa é a palavra que eu quero que você deixe na tua mente agora sobre investimentos. É replicável. Basta você fazer o que tem que ser feito. Agora, comenta aqui embaixo desse vídeo, me diz se isso tudo realmente parece atraente pra você. Depois de a gente explicar isso tudo, isso parece sexy, parece atraente pra você? Pronto. Até aqui, o conteúdo dessa aula, o que eu queria fazer é como se fosse te entregar um binóculo, para você ver com mais clareza o que é que você pode fazer e que você possa sonhar com mais liberdade. Sonhar de verdade, mas não só sonhar. Começar a realizar. Eu te dei inclusive uma ferramenta para você fazer o teu planejamento e começar a colocar em prática agora. É assim que a gente vai fazer para chegar no nosso resultado e um dia viver de renda do mercado financeiro. Essa é a frase que vai perdurar aqui dentro da Semana do Reset Financeiro muito ainda. E preciso que você realmente internalize essa mensagem. Para que você participe do 1% da população brasileira que conseguiu chegar nesse resultado que eu estou te apresentando aqui. E acredite, só de entender isso você já faz parte do 1%. Tem muita gente que já investe, que acha que está investindo certo, que acha que está investindo bem, mas não tem clareza nenhuma desse processo aqui. Perceba que a gente em nenhum momento falou em qual é a melhor ação para investir, qual é o melhor fundo imobiliário, o que é renda fixa, a gente ainda não falou sobre isso. Isso aqui é muito mais importante e eu preciso que você internalize. Mas, a partir daqui, é essencial também que você entenda como é que você vai transformar isso em realidade. Tá, Felipe, já entendi quanto é que eu tenho que investir a cada mês. Mas como é que eu vou pegar esse dinheiro e fazer os investimentos da maneira correta? Por isso que até lá dentro do meu projeto Conexão Investidor, o meu curso onde eu passo detalhes sobre todo o mercado, a gente ensina bem certinho o que é que você faz com esse dinheiro para investir de maneira efetiva. E aí sim você vai ver com mais clareza esse teu caminho para chegar nos 3 mil reais de renda passiva ou muito mais, os 16 mil lá do Daniel Kahneman, com mais clareza ainda. Então em algum momento eu vou te convidar a aprender um pouco mais, a se aprofundar um pouco mais, porque não é só investir. A gente precisa investir cada vez mais com segurança e consciência. O caminho ele está traçado, mas agora a gente precisa saber quais passos a gente vai dar ao longo desse caminho. Aí beleza, você tá me falando, tá Felipe, mas a gente tá aqui na Semana do Reset Financeiro e qual é o próximo passo agora? Eu já te falei quais são os princípios da mentalidade de viver de renda, quais são os princípios da mentalidade milionária que você precisa desenvolver. Eu te mostrei qual é o caminho para você gerar uma renda passiva de 3 mil reais por mês. E agora eu quero te convidar para ficar comigo até a aula 3 da Semana do Reset Financeiro. A gente vai aprofundar ainda mais esse conteúdo. E perceba como as aulas elas vão se encaixando, né? Você começa com o conteúdo lá de cima, vai aprofundando, e é assim que eu gosto de fazer, para atrair vocês a entenderem o contexto da história e depois de fato entender por que é que você investe, por que é que você compra uma ação, por que é que você monta uma carteira de investimentos. E só assim você vai se transformar num investidor seguro. Eu quero provar que não existe fórmula mágica nisso aqui. Quem não entendeu isso ainda tá afadado ao fracasso nisso tudo. Então vamos lá, o próximo conteúdo para a gente dar continuidade a isso aqui, lá na aula 3, a gente vai falar como estruturar uma carteira de investimentos para que isso se torne realidade. E não é qualquer carteira de investimentos não. É uma carteira de investimentos de 7 dígitos, ou seja, acima de R$1 milhão. Eu, na minha trajetória como assessor, como profissional do mercado, como professor, já lidei com muitas pessoas que têm um patrimônio acima de R$1 milhão e eu te garanto uma coisa primeiro, elas não têm nada de diferente de você. Eu quero pegar na tua mão e te mostrar direitinho, com clareza, como é que você vai construir esse portfólio, como a gente costuma chamar aqui, essa junção de ativos, como se fosse um prato de comida. Quanto é que eu coloco de arroz e quanto de carne e quanto de feijão? Isso é uma carteira de investimentos, a gente vai falar em detalhes sobre isso. E por enquanto, eu espero muito que você deixe as suas dúvidas, os seus comentários aqui embaixo. Eu quero interagir com vocês e te ajudar da maneira mais direta possível. Se lembra que, se esse conteúdo aqui fez sentido para você, lembra de outra pessoa, talvez um amigo, um familiar, que você sempre quis falar isso aqui que a gente está falando? Pega esse link, envia para a pessoa, até porque essas aulas só vão ficar disponíveis até o dia 25 de julho. Eu conto contigo para a gente disseminar a educação financeira no Brasil. A gente entende o quanto a gente ainda é carente disso. E a minha missão gira em torno disso, eu conto com você. No mais, já se inscreve no canal do YouTube, me segue no Instagram, tá rolando um monte de lives lá no meu Instagram também, pra gente complementar esse assunto que tá rolando aqui na Semana do Reset Financeiro, e vai ser muito bacana se você participar comigo. Então, meus queridos, eu espero vocês na aula 3, a aula mais importante da Semana do Reset Financeiro. Espero que você tenha gostado até aqui. Troca ideia, me manda inbox, eu respondo sempre a todos vocês. Tamo junto e até a próxima.